Faces, arestas e vértices são elementos que compõem uma figura geométrica espacial. Mas como verificar o número de faces, o número de arestas e o número de vértices em uma figura geométrica espacial? Temos aqui dois exemplos para você aprender. No primeiro exemplo, nós temos aqui um prisma para verificar o número de faces, arestas e vértices. E no segundo exemplo, nós temos uma pirâmide. Então, nesse primeiro exemplo, nós temos o seguinte: a quantidade de faces, arestas e vértices do prisma a seguir é, respectivamente, e aqui nós temos as seguintes alternativas. Quando ele fala respectivamente, significa o quê? Que a alternativa correta traz como primeiro número o número de faces, como segundo número, o número de arestas, e como terceiro número, o número de vértices. Nós temos aqui um prisma, e se nós analisarmos, esse prisma, ele tem base pentagonal. Por que nós podemos falar que este prisma é um prisma de base pentagonal? Porque a base, que é esta figura plana aqui, que forma este prisma, ela possui 5 lados, então é um pentágono. Por isso, um prisma de base pentagonal. Se nós queremos saber o número de faces, primeiro nós temos que saber o que são as faces. As faces são as figuras planas que irão formar aqui essa figura geométrica espacial, ou seja, os lados. Então, o que nós podemos observar? É um prisma de base pentagonal. Então, eu tenho esta base superior, que eu indiquei aqui, e nós temos a base inferior. Então, já são 2 lados. Se é um prisma de base pentagonal, ele tem 5 lados. Se ele tem 5 lados, ele vai ter aqui, olha, nas suas laterais, 5 faces. Então, são 5 faces laterais, mais 2 bases, superior e inferior. Então, 5 mais 2, 7. Então, já vamos colocar aqui, olha, que são 7 faces. Bom, de cara nós já conseguimos identificar que nós temos a alternativa B e a D, que começam com 7. Então, uma das duas é a alternativa correta, descartando a alternativa a C e a E. Agora, vamos identificar o número de arestas. Mas quem são as arestas? As arestas são os segmentos de reta que unem os lados. Então, nós já temos aqui esses que eu indiquei. Nós temos aqui na base inferior também. Então, se a superior tem 5, a inferior também terá 5. 5 mais 5, 10. E se são 5 lados, olha o que acontece. Descem aqui, olha, mais 5. Então, mais 1, 2, 3, 4 e 5. Então, são 3 vezes 5. 5 da base inferior, 5 da base superior, 10 e mais 5 dos lados, 15. Que nós podemos falar o quê? 3 vezes 5, que é o número de lados da nossa base. Então, 3 vezes 5, 15. 15 arestas. Nós já até conseguimos identificar a alternativa correta, que é a alternativa B. Porém, vamos verificar o número de vértices. Mas o que são os vértices? São pontos que unem as arestas. E quem são eles? Temos aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5. 5 nesta base superior e 5 aqui, olha, na base inferior. Então, 5 mais 5, 10. Percebam que é um pentágono, tem 5 lados. Então, se eu tenho 5 mais 5, 10, ou seja, 2 vezes 5, 10. Então, nós temos aqui, como alternativa correta, a alternativa B. E agora vamos para o segundo exemplo. Observe a planificação de uma figura geométrica espacial. Temos aqui a figura geométrica espacial e temos a seguinte pergunta. A quantidade de arestas dessa figura é igual a... E aí nós temos as seguintes alternativas. Qual dessas alternativas é a alternativa correta? Bom, se nós observarmos, aqui nós temos uma pirâmide. Por que nós temos uma pirâmide? Porque nós temos uma única base. Então, vamos verificar quantos lados tem esta nossa base, que é esta figura plana aqui. Vamos verificar? Então, começando daqui, ó. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui nós já temos 8 arestas. Muito bem, mas e agora? Agora, nós vamos ter o seguinte. Se nós observarmos, este lado aqui, olha, deste triângulo, ao unir com este lado, vai formar mais uma aresta. Depois, nós vamos ter este lado aqui, com este lado, formando mais uma aresta. Depois, nós vamos ter esse lado com esse lado, formando mais uma. Depois, nós vamos ter esse lado aqui com esse lado aqui, formando mais uma. Depois, esse lado com esse lado, formando mais uma, porque ao juntar, nós vamos ter um único vértice, ok? Então, vamos lá, continuando, nós vamos verificar aqui que esse lado mais esse lado vai formar mais uma aresta. Esse lado aqui, mais esse lado, mais uma aresta, porque aresta é o segmento de reta que vai unir os lados. E, por fim, esse lado, mais esse lado, formando mais uma. Então, são quantas aqui na base? 8. 8 mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha só, 8 mais 8, 16. Então, o que nós podemos observar? Que o número de arestas de uma pirâmide vai ser o quê? 2 vezes o número de lados aqui da figura plana que forma sua base. Como nós temos aqui um octógono, ou seja, uma figura plana com 8 lados, é uma pirâmide de base octogonal, e o octógono tem 8 lados, então 2 vezes 8, 16, alternativa C. E aí, você acertaria essas questões? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Se você gostou aqui dessa aula, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas aprendam com ele. Muito obrigada, até o próximo vídeo, a próxima dúvida. Tchau, tchau!